Na palavra, lugar santíssimo, Mateus capítulo 12, versículo 20. Diga comigo assim: o fogo consome as cinzas da dor. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 20. A palavra do Senhor, ela diz que Jesus Cristo aqui, ele está repetindo um texto que vem lá do profeta Isaías. E aqui a palavra do Senhor está dizendo assim, Jesus dizendo, dele mesmo, mas ele falando, não esmagará cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, ou pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E no seu nome esperarão os gentios. Tem uma tradução que diz que Jesus então é a esperança dos gentios. Diga, Jesus é a esperança dos gentios. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Preste atenção aqui. Esse texto fala de esmagamento e apagão. Existem muitos esmagamentos por aí. E também existem muitos apagãos. A esperança acabou para muitos. Eu estava lá olhando o início da nossa construção no nosso local próprio da igreja, e a gente foi olhar lá a linha, até que o Marrom soltou a linha lá, conversando com o nosso irmão lá em Cristo, nosso diácono. Aí eu estava falando para o Paulo, falei, Paulo, o Marrom soltou essa linha aqui, eu falei assim, o Marrom esquartejou aqui. Aí quando eu falei esquartejou, né? Aí o Paulo olhou para mim assim e falou, não é esquartejou, né, Paulo? Não, eu falei, é esquadrejou. Porque esquartejar é outra coisa. Esquartejar é cortar em pedaço, né? Então ele esquadrejou. Preste atenção. Se eu comparar a palavra esquartejar com esquadrejar, aí eu fui olhar a palavra, gente, a palavra ela é quase idêntica. Ela tem uma letra só diferente e a ordem escrita. Mas se você olhar, você fala, não, é muito igual e muito parecido. Só tem uma letra diferente. Mas quando você vai ver o significado do que é esquartejar e esquadrejar, são coisas totalmente opostas. Dá para entender o que eu estou dizendo a você? Nós não podemos nos deixar ser enganados com aquilo que não provém de Deus. Agora escute o que eu vou te dizer para você com relação à nossa vida com Deus. Quando acertamos, mesmo que de uma forma que a gente se acertou, sem entender que a gente acertou de forma inconsciente, nós somos abençoados. Posso ouvir amém? Mesmo que você não entenda o que você fez, mas você acabou fazendo certo, você é abençoado. Agora, se nós erramos, mesmo de forma inconsciente, aí você fala, não foi por querer, mas errou, não errou? No mínimo, você é neutralizado naquilo que está sendo feito, para não dizer que você é amaldiçoado. Machucou alguém em casa, de repente você machucou algum familiar na sua casa. Aí a pessoa está lá com, apertou o dedo de alguém na porta. Ai, meu dedo, você apertou meu dedo. Não adianta você falar para a pessoa, puxa, eu não queria fazer isso. Foi sem querer. O dedo já está doendo, tá ou não tá? Então, se você fizer errado de forma inconsciente, a maldição vem. Agora, se você fizer certo, mesmo de forma inconsciente, a bênção vem. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos aprender a viver a bênção. Posso ouvir amém? Amém. Você precisa aprender a viver a bênção. Quando Jesus fala na parábola sobre a pessoa que pega no arado, quando a gente olha essa parábola que Jesus fala da pessoa que pega no arado, Jesus fala algumas coisas, mas resumindo,
na parábola do arado, o caminho da bênção não tem volta. O caminho da bênção não tem curva. O caminho da bênção não tem desvio. Porque o caminho da bênção é para frente. Posso ouvir amém? Amém? Diga comigo assim, é para frente que se anda. Amém? Jesus fala assim, ó, pega no arado, não olha para trás. E tem que pegar no arado e tem que ir para frente. Né? Então não importa se está fácil, se está difícil. Se tem dificuldade, se não tem dificuldade. Nós temos que crer e viver naquilo que vem de Deus na palavra. E dentro da palavra Deus está dizendo, olha, é para frente que se anda. Diga a glória a Deus. Repita comigo assim, o fogo consome as cinzas da dor. Amém? Olhando a história do povo de Deus, está registrado na história do povo de Deus que há um período da história que o povo de Deus ele é marcado por conquista. Para traduzir o que é o povo que anda com Deus, eles são marcados por conquista, marcado pelo sonho de uma terra prometida. E eles vão vendo, vivendo e vendo o sobrenatural de Deus. Um povo que sai da escravidão e vai percorrendo um sonho conduzido por Deus. E aí a gente vê o mar que se abre, a carne que desce do céu, a água que sai da rocha. E aí eles vão caminhando e eles são marcados por um povo de conquista. Diga, povo de conquista. Só que num outro período, esse mesmo povo é sinônimo de destruição. E a gente tem falado sobre a destruição da cidade de Deus, a destruição de Jerusalém. Eles são marcados por destruição. E na destruição, eles perderam tudo que conquistaram. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O mesmo povo que conquistou, que tinha a marca de conquista, é o mesmo povo que passou a ter a marca de perder tudo. Escute o que eu vou te dizer. Tudo foi perdido e todos na perdição, ou no perdido, ou no nada, se agarraram a uma esperança que o povo de Deus diz que é o Hamashia. Diga Hamashia. Que essa palavra em hebraico significa para nós, na nossa língua, Salvador, salvação. Então, quando a gente perde tudo e a gente fica procurando uma saída, você precisa ser salvo da situação que você está. Sim ou não? Você precisa ser salvo. E essa necessidade de ser salvo gera a necessidade de um Salvador. Quem que é o nosso Salvador? Quem que é a igreja? Jesus Cristo. Então fala com mais convicção. Quem que é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo é o nosso Salvador, posso ouvir amém? Amém. Jesus Cristo é a nossa esperança, posso ouvir amém? Amém. Diga comigo assim, o fogo O fogo consome consome as cinzas da dor, cinzas da dor. amém? E esse texto de Mateus diz que Jesus Cristo não esmagará a cana quebrada, ele fala. Não esmagará a cana quebrada. Aí eu fui atrás dessa cana. Quem gosta de cana de açúcar aqui? Eu lembro muito meu falecido pai, quando eu era jovem, né? Não faz tanto tempo assim. Meu falecido pai, ele tinha o hábito de tempo em tempo, ele descascava, a gente ia pro quintal e ficava em volta dele. Ele ia descascando, cortava a cana em 4, né? Passava a faca em 4. Aí ele quebrava ela, ficava 4 canudinhos, né? E a gente ficava lá nos canudinhos em volta dele. E ele na cana, a gente nos canudinhos. Fora quando ele inventava lá, ele arrumava uma forma de moer a cana. Aí além de tudo ele fazia o caldo, né? Aí eu fui atrás, o que significa cana, né? A cana na realidade é uma palavra que significa um tipo de vegetal, que não é só a cana de açúcar. A cana é também bambu. A cana também é uma plantação que dá na beira do rio, que é muito usado na época de Cristo, para fazer o papiro, que era a folha, que não era papel, é papel hoje para nós, era a folha que faziam
escreviam a Bíblia. O papiro é feito de cana, né? Mas não a cana de açúcar, que essa plantação chama-se junco. Mas quando na Bíblia diz que Jesus não esmagará a cana quebrada, na verdade está dizendo que Jesus não esmagará esse junco, essa folha, né? Então ela foi muito usada na época de Cristo, na época do tempo bíblico, fazer cestos, papiros, artesanato em geral. Provavelmente foi o material usado para fazer o cesto quando Moisés era criança. A Bíblia não fala que a mãe de Moisés colocou Moisés dentro de um cesto? Então esse cesto foi feito com essa cana, com esse junco, com esse material, né? Se a planta estiver quebrada, ela não tem utilidade para o artesanato. Se a cana estiver quebrada, ela não tem utilidade para escrever. Então provavelmente essa cana quebrada, ela vai ser jogada fora, ou ela vai ser esmagada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora escute o que eu vou te dizer. Mesmo que não vejam mais utilidade em você, talvez você se sinta estragado. Existem situações em que a pessoa se encontra destruída, como a cidade de Jerusalém, esmagado pela vida. Jesus é o artesão, posso ouvir amém? E nós somos essa cana, esse junco. E a palavra diz que ele não nos esmagará. Posso ouvir amém? Amém. Mesmo que nós estejamos inválidos, mesmo que nós estejamos em alguma forma quebrado, mesmo que nós estamos de alguma forma destruídos, Jesus é a esperança. Glória a Deus. Para os que esperam nele. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. Diga comigo assim: o fogo consome as cinzas da dor. E o mesmo texto diz que ele não esmaga a cana quebrada, e ele também não apaga o pavio que fumega. E em tempo em que não havia energia elétrica, né? A luz à noite só era possível com a lamparina. Todo mundo sabe o que é uma lamparina aqui, né? E aí, olhando um pouquinho melhor a palavra, eu entendi que a lamparina não tem um gênio. Porque a gente fica vendo esses filmes e desenhos aí do gênio da lâmpada. Não tem o gênio na lâmpada, né? O que tem na lâmpada? Tem óleo. Então a lâmpada tem óleo, a lamparina tem óleo, e para fora da lamparina tem um pavio. Esse pavio, para a gente entender melhor, é o mesmo pavio da vela, que a gente usa muito, né? Então você tem a vela, no meio da vela não tem um cordãozinho branco? Aquele cordãozinho branco é o pavio. E aqui então nós temos o óleo e o pavio. Quando o óleo, então, olhando a lamparina, quando o óleo está acabando, o pavio começa a apagar. Quem já viu o final de vela, que a vela vai apagando e sai uma fumacinha, e no lugar do fogo fica aquela brasinha vermelha? É o pavio que fumega. O pavio que fumega é aquilo. Ele já não tem o aceso, mas ele tem só aquela fumacinha. Agora escute, quando o óleo então estava acabando, o pavio começa a apagar, e aí ele fica só envolvido por brasa e fumaça. O que se fazia então? O que você faz na sua casa quando a vela acaba? O que você faz? Aquela sobrinha de vela que fica, o que normalmente você faz? Joga fora. Mas a Bíblia diz que Jesus não apaga o pavio que fumega. Escute o que eu estou te dizendo. Mesmo que não vejam utilidade em você, talvez você esteja com a sua chama se apagando. Talvez você esteja com as suas forças poucas. Jesus não te jogará fora. Posso falar amém? Amém. Ele colocará mais azeite na tua vida. E ele reacenderá a sua chama. Glória a Deus. E a sua luz brilhará na presença do Espírito Santo. Pastor, amém? Amém. E você então
levará luz para todos que estão à sua volta. Oh, glória a Deus, Pai. Você acredita nisso? Amém, Senhor. Acredita mesmo? Amém. Acredita de verdade? Hã? Então dê uma salva de palmas ao Senhor nesse momento. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo é a tua esperança. Posso falar amém? Amém. Diga: o fogo consome a cinza da dor. Cinza da dor. Agora deixa eu dizer algo. Quando eu estava ministrando essa palavra, Deus mandou te perguntar: tá doendo? Aí a segunda pergunta é: e daí que tá doendo? O fogo do Espírito Santo está queimando alguma coisa na tua vida? Diga glória a Deus. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? O fogo de Deus alimenta a tua alma. Posso ouvir amém? Amém. E transforma em cinza. Escute o que eu vou te dizer. O que Deus transforma em cinza? Deus transforma em cinza o que não tem mais utilidade para você. Glória a Deus por isso. Olha, o fogo do Espírito Santo é um divisor. Ele separa o que é de Deus, o que é santo, daquilo que não é de Deus, que é profano. O fogo do Espírito Santo separa aquilo que é santo, permanece em você. Posso falar amém? Amém. E aquilo que é profano vira cinza. Oh, aleluia. A palavra fala que Deus institui o holocausto. Sabe o que é o holocausto? Quem sabe o que é o holocausto? Holocausto é um sacrifício que põe fogo. Então vai fazer o sacrifício de animal, põe fogo. Holocausto, aquele animal morto tem que queimar inteirinho. Vira fumaça e cinza aquilo. Hã? Amém? Amém. Holocausto. Aí você fala: para que é o holocausto do Antigo Testamento? No Antigo, não no Novo, mas no Antigo, queimar um animal, queimar tudo até ele virar cinza, é para que Deus abençoasse a pessoa que fez o holocausto. Escute o que eu estou te dizendo. Holocausto era para abençoar, transformando aquela oferta em cinzas. Vocês estão entendendo? Tudo bem até aí? Então vamos lá. As cinzas representam tudo que Deus matará na sua vida. Tudo que morrerá por não ter utilidade em sua salvação. Coisas que não têm utilidade na vida abençoada que Deus tem para você. Aleluia, Jesus. Tudo que é profano diante de Deus se torna em cinzas e em pó. Amém, meu Deus. Amém? Diga comigo assim: o fogo O fogo consome consome as cinzas as cinzas da dor. da dor. Escute o que eu estou te dizendo. Essa morte só acontecerá se você permitir que Jesus gere juízo em sua vida. Vamos lá, vamos ver para onde que Deus nos leva. Como a lamparina, quem não tem óleo do Espírito Santo, o pavio que fumega se apaga. Vocês estão entendendo? Quem recebe o pecado em sua alma, escute, quem recebe pecado em sua alma, em sua vida, perde o fogo que se transforma em fumaça de coisa queimada. Quem perde o óleo, quem se deixa ser levado pelo pecado, perde o óleo e se torna como pó e a cinza, ou seja, tudo que conquista se perde. O povo de Deus perdeu tudo porque no momento que conquistaram, a perda do povo de Deus foi um período em que o povo de Deus foi perdendo o óleo. Eles foram perdendo a chama. Eles foram perdendo a luz ao ponto da cidade de Deus ser destruída. Escute, o pecado leva para o nada. E quando se perde tudo, a única coisa que fica é a esperança de um Salvador. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Quem quer viver? Amém.
Todo aquele que vive precisa de uma esperança, amém? Amém. Então nós precisamos aceitar o óleo do Espírito Santo e deixar o fogo do Espírito Santo consumir a nossa vida. Posso ver, amém? Glória a Deus. Diga: o fogo O fogo consome consome as cinzas da dor. cinza da dor. Tem coisa errada em você? Não precisa dizer, só pense. Tem coisa errada em você? O que você vai fazer com aquilo que está errado na sua vida, eu te pergunto. Duas perguntas Deus nos dá essa tarde. Tem coisa errada na tua vida? Se tem. A segunda pergunta é: tá bom, o que você vai fazer com essa coisa errada na sua vida? Aí Deus diz para nós através de Jerusalém: olha, o pecado que havia em Jerusalém destruiu Jerusalém. Deus está dizendo: filhos, preste atenção, o pecado destruiu Jerusalém. Mas quem era Jerusalém? Jerusalém era a cidade de Deus, cidade linda, cidade forte, cidade defendida por Deus. Tornou-se em pó e cinza. Por quê? Tudo acabou em nada. Por quê? Porque o óleo não foi suficiente para que a luz de Deus permanecesse na vida daquela gente. Vocês estão entendendo? Deus tem para ti luz. Posso ouvir amém? Amém. A luz de Deus está sobre a sua alma. Posso ouvir amém? Amém. Existe um óleo de unção, e este óleo de unção está sobre a sua vida. Posso ouvir amém? Amém. E você caminha na presença do Espírito Santo. Posso ouvir amém? Amém. Você é marcado. Existe uma marca em você. Você é marcado pelo sangue de Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Amém, Senhor. Você sabia que a tua vida pertence a Cristo? Tua vida pertence a Cristo. Cristo já pagou o preço pela salvação, pela tua alma. Você crê nisso? Você crê mesmo? Crê mesmo, igreja? Amém? Então dá um glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo assim: o fogo consome as cinzas da dor. O fogo que vem na nossa vida através de Deus, por meio de Deus, é um divisor de tempo em nossas vidas. Estou fechando. Escute o que eu vou te dizer. Profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 18, ele diz assim: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair, diz Deus, do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. De quem Deus está dizendo aqui? Olhe, preste atenção, escute agora, estou fechando. Havia um ser lindo no reino de Deus, uma criatura nos céus. Podemos dizer que ele era o mais lindo, pelo que a Bíblia diz, formoso. Ele era o mais lindo no reino de Deus. Esse ser, ele era cheio de óleo. Diga: cheio de óleo. Ele era cheio de fogo. Nós poderíamos então descrever dentro desse texto que ele era um pavio, o pavio mais formoso. E ele foi consumido pelo próprio fogo que o alimentava. Se ele foi consumido a se tornar nada pelo próprio fogo daquilo que havia dentro dele, então nós podemos dizer que havia dentro dele o pecado. Vocês estão entendendo? Todo pecado se torna cinza e pó. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem era esse ser? Quem era esse ser? Lúcifer. A palavra diz que ele, antes da queda, ele era o anjo de luz, ele era a própria luz, irmãos. Lúcifer significa um anjo de luz. Então, se todas as criaturas de Deus fossem lamparina, Lúcifer ia ser um farol.
Fala assim: nossa Deus, o Senhor tem tantas lamparinas aqui, mas aquela lamparina, ela tem uma luz muito forte. É Lúcifer, anjo de luz. Agora, por causa do pecado, ele foi transformado em Satanás, ele se tornou anjo de trevas. Aquele que tinha uma luz muito forte, apagou e se tornou anjo de trevas. Por quê? Porque o pecado consumiu. Vocês estão entendendo? Escute o que eu vou te dizer. Não jogue sujeira embaixo do tapete da sua vida. Posso ouvir amém? Amém. Não jogue, igreja. Não compensa. E nunca vai compensar. Aí você fala: tá bom, o que eu faço? Né? Existe todo um tratamento de Deus na nossa vida. E uma das coisas são... a palavra fala que existem coisas que Deus revela só aos seus pequeninos, só aos seus escolhidos. Nosso Deus é um Deus de mistérios. Existem segredos que só são revelados aos escolhidos. Vocês estão entendendo? E nós, procurando olhar a palavra, Jó tem, ele diz, Jó, capítulo 42, 6, Jó diz assim: me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Diga: no pó e na cinza. No pó e na cinza. E Jó, chega um momento na vida desse homem que esse homem tem uma doença incurável. Ele senta em cima da cinza e ele pega um caco de telha, uma cerâmica feita de barro, né? E ele começa a coçar as feridas que ele carrega. O corpo desse homem está muito mais para morto do que para vivo. Eu fico imaginando o cheiro que ele tinha quando chegava perto dele, cheiro de carniça, cheiro de podridão, pele morta, pele podre. E ele então diz nesse momento: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ei, preste atenção. Quando a gente vai ler o livro de Jó, a gente percebe que o próprio Deus diz que ele é um homem correto. Sabe o que me chama a atenção quando eu olho para esse homem? É que o próprio Deus olha para ele e fala assim: olha aí, Jó, meu servo, um homem íntegro, reto, um homem temente, um homem que quando vê alguma coisa errada, ele sai de perto, ele se desvia. E mesmo assim, esse homem que perde tudo, doente fica, ele faz uma oração e diz: Deus, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se a gente olhar um pouquinho e a gente tentar encontrar pecado na vida desse homem, Jó sabia o que tinha feito contra Deus. Se a gente for olhar a Bíblia, ele demora a entender o que está errado nele. Chega a um ponto que Jó diz para Deus: Deus, me coloca na sua balança e veja se o Senhor vai achar em mim pecado. Julga, Jó está dizendo para Deus: me julga pelo amor que o Senhor tem por mim, me julga, porque ele não conseguia encontrar pecado nele. Mas o que eu quero que vocês entendam, que Deus está ministrando a gente hoje? Mesmo ele não sabendo aonde errou, ele já está abominando e se arrependendo, mesmo sem saber o que. Consegue entender o que eu estou dizendo a você? Você sabe onde você peca? Eu te pergunto agora. Você sabe aonde você peca contra Deus? Você sabe como que você peca? Escute, vamos supor que alguém precise aprender a andar com Deus. Vamos supor, isso não existe, mas só para a gente pensar um pouquinho. Chega alguém diante de Deus e fala: Senhor,
Eu preciso que o Senhor me envie alguém aí do seu reino que possa me ensinar a viver com o Senhor. Eu pergunto para a igreja, quem que Deus enviaria? Deus enviaria você? Ou Deus enviaria Lúcifer? Ou Deus enviaria Jó? Escute o que eu vou te dizer. Veja a importância do arrependimento. Independente de quanto tempo você esteja como um pavio aceso diante de Deus. O que eu quero dizer para você? O óleo não pode acabar. Posso ouvir amém? Amém. Não pode. Aquele que não tem pó e cinza em sua vida, não tem fogo consumidor, igreja. Se eu digo para você que o pó e a cinza é aquilo que te afasta da bênção de Deus e foi consumido pelo fogo do Espírito Santo, o cristão que não tem pó e não tem cinza em volta dele, não tem fogo consumidor. Dá para entender? Aquele que não tem arrependimento corre o risco de se tornar o próprio pó e a própria cinza. Porque tem coisa escondida nessa vida. É verdade, Senhor. O mesmo fogo que alimenta a sua alma, posso ver amém? Amém. É o mesmo fogo que consome o pecado que tenta habitar na sua vida. Oh, glorioso Deus. O profeta Isaías foi tocado por brasas vivas na sua boca. A Bíblia fala que um anjo pegou a tenaz, pegou a brasa viva do altar e tocou a boca do profeta. Escute o que eu vou te dizer. E a palavra diz que no momento que aquela brasa toca a boca daquele homem, a iniquidade que o impedia, escute o que eu vou te dizer agora. A iniquidade impedia o profeta de ser profeta. Deus disse para o profeta, você é profeta. O profeta vira para Deus e fala assim, Deus, como eu posso ser profeta, Deus? Se eu vivo no meio de um povo cheio de iniquidade. Os meus lábios são impuros e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Escute o que eu estou te dizendo. Quando Deus disse para o profeta, profeta, você é profeta, ele estava impedido de ser profeta. Ele estava impedido. Deus teve que tocar a boca desse profeta com fogo. No momento que Deus tocou a boca desse homem com fogo, esse homem então passou a exercer aquilo pelo qual Deus deu a ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. O profeta foi chamado para ser profeta desde o ventre, mas ele estava impedido, tinha alguma coisa que o amarrava. Por que ele estava amarrado? Porque ele não tinha o fogo consumidor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. O fogo do Espírito Santo te faz ser alimentado para desatar sua vida. Amém. Dá para entender? Desatar aquilo que Deus deu a você desde que você nasceu. Escute o que eu vou te dizer. Você nasceu para ser como um pavio que carrega a chama. Amém. Você nasceu para ser cheio do óleo. Você nasceu para ser cheio do fogo. Você nasceu para ter luz que não se mistura com o que é pó. Porque você é fogo. Diga comigo assim: o fogo consome as cinzas da dor. Estou fechando agora. Esse fogo se chama Espírito Santo. Posso ver amém? Amém. Aos arrependidos pelo pecado, diz o Senhor através do profeta. Olha aqui, estou fechando. Isaías capítulo 61, 3. Deus diz assim: eu ordeno acerca daqueles que estão tristes, diz a palavra, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória, diga glória, Glória. em vez de cinza. Amém? Há cinza na sua vida. Deus está dizendo, filhos, no lugar das cinzas, eu te entrego glória. Amém. Deus está dizendo, existe tristeza na sua vida. No lugar da tristeza, eu te entrego óleo de alegria. Glória a Deus.
espírito está angustiado por alguma coisa, diz o Senhor, no lugar desta angústia, eu te entrego vestes de louvor. Amém, Senhor. Amém? Amém. Aí se você pergunta para Deus, mas Deus, por que o Senhor está fazendo tudo isso? Deus responde para você, para que eu seja glorificado através da sua vida. Oh, Senhor, aleluia, meu Senhor. Glória a Deus por isso. Glória, glória, glória. Jesus é a sua esperança. Posso ver amém? Amém. Então Deus está dizendo para mim e para você hoje, arrependa-se. Arrependa-se e receba a glória. Arrependa-se e seja cheio do óleo da alegria. Arrependa-se para que você tenha vestes de louvor. Porque o juízo de Deus te faz vencedor. Decida ser limpo. Posso ver amém? Amém. Diga assim, eu decido Eu decido ser limpo. ser limpo. É uma decisão. Glória a Deus. Ser limpo é uma decisão. Glória a Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar.